Vamos começar. Meu nome é Victor, sou aluno da FATEC de Carapicuíba, curso Jogos Digitais. Estou fazendo essa videoaula para o professor Antônio, de Introdução ao Desenvolvimento Web. Meu nome é Victor Durigan Elias Dantas e vou abordar o assunto sobre AngularJS. Alguns pré-requisitos interessantes antes de começar a ver essa videoaula é ter um conhecimento prévio em JavaScript e um conhecimento na arquitetura no pattern MVC. Vou dar um pequeno preview do que seria o MVC, mas é interessante dar alguma olhada em alguns diagramas espalhados pela internet, tem bastante assunto por aí. No site javascriptbrasil.com tem um tutorial extremamente interessante e diretamente ao ponto, né? Ele, em 5 exemplos, ele demonstra o que você pode fazer com o AngularJS. Então, se você não tiver muita paciência de ficar lendo algum tutorial extremamente extenso, ele é algo bem conciso, bem coeso e eu acho interessante dar uma olhadinha. Mas vamos lá. O que é primeiramente esse AngularJS? Ele é um framework desenvolvido pelo grupo da Google. Ele é um framework MVC front-end, né? Então, ele faz a ligação entre a sua view, que seria o seu HTML, com algum modelo seu JavaScript. Muito usado nesses sites de uma página só, que ultimamente é o termo que andam utilizando, né? Então, ele é um framework MVC. Vou fazer alguns exemplos para ficar um pouquinho mais explícito isso que eu estou querendo informar, mas basicamente você vincula a sua página HTML a um modelo em JavaScript e sempre que as variáveis que se intercalam entre as variáveis que estão vinculadas ao seu modelo e à sua view, quando ela é alterada, automaticamente a sua página ela também sofre alteração. Então, se você muda alguma coisa no seu modelo, a sua página ela vai refletir isso de forma automática. O próprio Angular vai ficar responsável por isso. Bom, vou fazer uma breve explicação do MVC. O MVC ele é utilizado em aplicações web para fazer a separação de responsabilidades. Então, quando você trabalha, por exemplo, com Java, que é uma linguagem no qual existem muitos frameworks MVC, o que acontece? Você tem a sua página HTML, que seria a sua página de visualização, que é a página que vai expor os dados para o cliente. Você tem a sua página de controle, que é a página no qual a sua view, a sua HTML, vai fazer interação e vai solicitar um certo serviço, uma certa classe de modelo. E é o seu controle que vai ser responsável por saber como conseguir esse recurso. Então, você pode informar via algum parâmetro, via um parâmetro via request. Você pode falar, ó, todo o parâmetro página que eu vou enviar via request, ele vai informar qual é a classe de modelo que eu tenho que chamar. Então, o seu controlador vai ficar responsável por isso. Então, é basicamente um pattern para fazer a separação de camadas. Para ficar um sistema mais coeso, um sistema mais conciso, um sistema de fácil manutenção também, né? E aqui o AngularJS ele funciona de uma maneira extremamente similar. Na verdade, ele funciona exatamente dessa maneira. O AngularJS ele vai servir como um controlador para fazer o vínculo entre a sua página HTML e os seus modelos em JavaScript. Nós vamos fazer, eu vou fazer dois exemplos aqui porque o intuito dessa videoaula é apenas fazer uma breve introdução para mostrar o que é possível fazer com AngularJS e daí para frente apenas um start, um pontapé, para quem tiver interesse e achar bacana essa ideia do AngularJS. Vou fazer um primeiro exemplo aqui, no qual a gente não vai criar um controlador explícito aqui no JS. A gente vai fazer um exemplo no qual a gente vai utilizar o AngularJS apenas para fazer a análise do fonte
e vai usar, e não, a gente vai declarar variáveis que a gente for utilizar na própria view. Apenas um primeiro exemplo aqui para a gente ir se situando. Então vamos lá, abre tag, fecha tag, isso daqui é... Bom, enquanto eu faço o fonte aqui, eu vou dar uma pausa no vídeo e volto já com ele pronto para o vídeo ficar um pouquinho mais dinâmico. Bom, vamos lá. Acho que aqui não tem segredo, né? Tem aqui todo o template HTML, tem o meu head. Aqui só informando qual share set que eu estou usando. Via CDN aqui a gente tá pegando um CSS aqui. Vamos ver aqui. Bom, vamos para a parte que importa realmente. Só uma coisinha, eu tô pegando o JavaScript JS aqui também via CDN, tá? Agora, uma coisa interessante, sempre que você for usar um AngularJS, você tem que informar pro framework JavaScript qual é a parte do código que ele vai ter que analisar. Então, o que acontece? No momento que você executa a sua página, o Angular ele vai fazer uma varredura nas suas tags HTML e vai procurar essa tag aqui, ó, essa diretriz aqui, ó, ng app. Então, ele sabe que a partir daí, todas as tags que tiverem envelopadas por essa, ele vai ter que fazer uma análise, certo? Aqui eu coloquei no body porque, teoricamente, nossa página inteira eu quero que o AngularJS analise. Mas eu poderia, por exemplo, jogar lá numa div aqui também e fazer o AngularJS analisar apenas um trecho da minha página. Mas, nesse caso, colocar no body está extremamente dentro do nosso objetivo aqui. Então, vamos lá. Eu estou usando aqui o Code Open apenas para ficar um pouquinho mais dinâmico a interação entre o fonte e o resultado aqui, certo? Então vamos lá. Vamos lá. O AngularJS ele tem algumas diretrizes aqui, por exemplo, esse ngClick, que é uma ação que vai ser disparada pelo AngularJS ao clicar. Por exemplo, nesse caso aqui nós temos esse menu. Aqui é apenas para a página não pular. Basicamente você vai cortar o efeito da âncora, né? do link. Basicamente isso daqui no clique ele não vai fazer a ação do link realmente, né? Mas vai fazer a atribuição das variáveis que tem aqui dentro, olha. Vamos lá. No clique, o AngularJS eu vinculei que no clique de cada menuzinho aqui, de cada item desse menu, eu vou passar para essa variável ativo esse valor home. Ó, então, ativo, valor project, ativo, valor service, certo? Então, basicamente, eu tenho aqui o meu menu e no clique de cada item aqui, eu tô criando aqui uma variável através das próprias sintaxes disponibilizadas pelo AngularJS, certo? Então, eu tenho essa variável ativa e estou passando para ela um certo valor, ok? Então, o AngularJS, por trás do que ele está fazendo, ele está analisando minha página e ele está fazendo um vínculo entre essa variável e um modelo JavaScript internamente que ele mesmo está gerenciando. Então, o que acontece? Olha aqui. Eu tenho aqui um parágrafo, certo? E aqui eu estou só informando, ó, por favor, clique em um item no menu, caso não tenha nada, caso ainda não tivesse nada selecionado. Mas a partir do momento que eu seleciono alguma coisa, ó, sua escolha é, e aqui eu estou pegando a variável que eu declarei aqui em cima, certo? Então, por exemplo, se eu clico em Project, eu estou passando o valor Projects, que é o valor que está vindo para cá, certo? Ó, é o valor que eu peguei aqui. Logo, o que a gente pode perceber? O AngularJS ele é responsável por essa cola entre a sua classe do HTML e a sua classe e o seu modelo JavaScript. Nesse caso, a gente não criou nenhum controlador explícito para a gente poder fazer um controle mais aprimorado de como ele vai fazer o funcionamento da chamada dos modelos. Mas aqui a gente já pode ter uma noção dos benefícios mesmo do JS, do AngularJS.
aqui eu criei a variável, certo? Bom, aqui ó, eu criei a variável e aqui eu atribuo um valor para ela. E aqui embaixo eu posso utilizar essa variável. E a partir do momento que eu utilizo essa variável, eu não preciso usar, por exemplo, sei lá, algum listener igual no jQuery, se você quiser atualizar alguma informação, porque nesse caso ela, elas já estão conectadas, certo? O próprio AngularJS ele é responsável por essa cola. Então, se eu mudo aqui, você pode ver que eu não tenho nenhum código JavaScript aqui, eu não fiz nenhum código JavaScript. Como eu havia mostrado, eu não tenho nenhum código JavaScript que informe que no clique desse link aqui, eu vou ter que fazer uma atualização em algum lugar, ou qualquer JavaScript, por exemplo, no jQuery, usar algum tipo de listener para poder atualizar esse parágrafo, certo? Então, a gente já consegue ver alguns benefícios interessantíssimos aí. Eu vou fazer mais um exemplo de criar um próprio controller aqui e acessar as variáveis que eu vincular nesse controller através de uma variável de seção que o próprio AngularJS define. Então, vou pausar o vídeo mais uma vez, já para colocar o código aqui e ficar mais dinâmica a explicação. Bom, vamos lá. Só mostrando aqui, tudo bem, tá meio feio aqui, mas a ideia não é ensinar CSS. Ao clicar aqui, vai abrir um editorzinho aqui e o que eu mudar vai ser alterado aqui embaixo. Logo a gente já pode perceber aqui que tem um vínculo entre variáveis, mas vamos lá. Como eu havia informado, sempre que eu quiser que o AngularJS analise um trecho da minha página ou a página inteira, ela tem que estar envelopada por uma tag com essa diretriz aqui, ngapp, enfim. Vamos lá. E aqui eu criei um controlador. Esse controlador, no caso, ele não vai passar a nossa requisição para algum modelo de JavaScript. Mas aqui a gente já consegue ver que é possível. Porque eu tenho esse controlador, eu vou vincular algumas funções aqui, as minhas tags, certo? E daqui, caso você esteja fazendo uma aplicação real, você pode, por exemplo, dessa função chamar uma classe de modelo. Uma classe de modelo JavaScript, uma outra classe de JavaScript que gere um JSON, seja lá da onde seja a fonte, mas daqui a gente já consegue perceber a estrutura MVC em andamento, em funcionamento aqui. Mas vamos lá. Eu estou vinculando, ó, eu tenho esse meu controller, certo? Então eu tenho essa tag ngController aqui. Então, teoricamente, todas essas variáveis que estão aqui, elas vão estar acessíveis para todas as tags que estão envelopadas por essa tag aqui que está com essa diretriz Desculpa. Que está com essa diretriz aqui do ngController, certo? Então, por exemplo, eu tenho essa minha tag aqui, hideToolTip. Basicamente, no clique, ele vai chamar essa função hideToolTip aqui. Que o que ela faz? Ela basicamente deixa invisível esse tooltipzinho aqui pra gente. Ó, viu? Por exemplo, eu cliquei aqui, aí se eu clico em cima do texto, ele vai chamar esse header tooltip aqui, vai mudar o escopo da variável, certo? E vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu clico nessa div, ela vai chamar essa função aqui, ó, hideToolTip, e vai passar falso para essa variável. E você pode ver que essa div ela está dentro dessa div aqui, e ela está usando esse initShow aqui
ele, de acordo com uma expressão booleana, ele vai renderizar ou não uma certa tag HTML. Então, nesse caso, por exemplo, se a gente clica em cima da div, ele vai ou mostrar o show tooltip aqui, ou ele vai deixar, ou ele vai setar como falso, para poder desaparecer o nosso inputzinho aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui. Nós temos aqui o nosso input, esse nosso input text aqui, ele está vinculado a essa variável aqui, value, certo? Só uma coisinha que eu não expliquei, mas o AngularJS ele recebe esse $scope aqui, né? Esse atributo. Basicamente esse atributo é uma referência ao DOM da página. Então, aqui sempre que eu quiser, por exemplo, se eu quisesse criar mais uma variável aqui e acessar ela por aqui, eu viria aqui, $scope, ponto, outra variável qualquer. Sei lá, vou escrever aqui só rolar mundo só pra gente dar uma olhadinha aqui. E eu vou aqui. Não vou nem fazer isso, vou só fazer isso aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, outra variável. Aqui, ó. Olá, mundo. Então, se eu quiser, sempre que eu quiser externalizar uma variável que está dentro de um controller, é dessa maneira que fazemos no AngularJS para poder utilizar ela aqui, certo? Mas vamos voltar ao nosso exemplo que está aqui. Então é o seguinte, você pode ver que eu tenho esse clique aqui para editar, né? Que é um texto padrão que a gente colocou assim que é inicializado o controller. Ele vai inicializar a variável value com esse textinho aqui, certo? E deixa eu apagar isso daqui, não dá confusão. Ok, então podemos ver aqui que é o que ele está apresentando, certo? E a gente inicializa a nossa variável showToType igual a false. Logo, aquele nosso inputzinho ele não vai ser mostrado, certo? Então, ok, vamos lá. E eu tenho esse meu input text que eu estou vinculando ele à nossa variável value, certo? Aqui é uma maneira apenas de visualizar e aqui é uma maneira da gente setar algum valor nela. Então, cliquei, ele vai mudar o status do showToType, que é essa funçãozinha aqui, que ele sempre vai pegar, se está falso, muda para true, se está true, muda para false, certo? Então, eu cliquei aqui, ele habilitou, vai mostrar aqui pra gente, né, o nosso tooltipzinho para editar, e olha que legal, eu vou colocar um texto aqui, tá vendo? Eu escrevo o texto, então esse texto ele vai para essa variável value, e automaticamente, qualquer lugar da minha página que estivesse usando essa variável value, vai ser automaticamente atualizado. E você pode perceber que eu não estou usando nenhum tipo de interceptador, nenhum tipo de filtro. Então, o AngularJS por trás, sempre quando ele renderiza a página, ele está por trás fazendo o gerenciamento da página. Então ele está por trás ali, listener, é tudo ele que vai fazer por trás. Ele vai abstrair isso de você, certo? Claro que o JS ele pode fazer inúmeras outras coisas, né? Isso eu deixo para um próximo tutorial, porque esse tutorial é apenas introdutório com alguns exemplos, um pouquinho do que ele é superficialmente. Eu aconselho muito entrar no site do javascriptbrasil.com, procurar o AngularJS, que ali tem um tutorial que é extremamente, ele vai diretamente ao ponto, certo? Tem um outro tutorial, deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo aqui. Ele é um tutorial um pouquinho mais completo. Na página do JavaScript Brasil também. Eu vou deixar o link dessas duas aulas na descrição do vídeo, para vocês poderem dar uma olhada um pouquinho mais aprofundada. Mas eu espero que tenha dado pelo menos um pouco
de vontade de descobrir um pouquinho mais sobre o AngularJS, sobre o que dá para fazer com essa ferramenta, porque ela tem inúmeras utilidades e ela bem aplicada, você consegue fazer coisas muito, muito bacanas e é um tipo de modularidade que geralmente em uma página que utiliza apenas um front-end, uma página, por exemplo, que usa apenas HTML, JavaScript, a gente não vê. Então, você aplicar um MVC sem você ter um back-end é algo novo, que eu creio que vai ser extremamente adotado daqui para o futuro. Bom, então é isso. Eu espero ter aguçado um pouquinho da curiosidade para poder ter a vontade, né, de ir atrás de estudar um pouquinho mais, né, sobre o AngularJS. E eu fico por aqui. E, bom, talvez eu faça algum outro vídeo aprofundando um pouquinho mais sobre esse assunto.